Bom dia. Nós vamos cantar hoje, nós dois. É que a gente tem as mesmas roupas, entendeu? É que assim, ó, quando você começa a ser missional, aí tem uma roupa própria, entendeu? Gua- Impacto Curitiba agora tem uma camisa nova lá, né? Caleb, os uniformes do clube lá. Muito bem, que bom que a gente pode estar aqui nessa manhã mais fria do ano, né? Que legal. Logo, calhou bem de estarmos aqui agora. É muito bom poder ter todos vocês, ter a família ali atrás também, né? O Adriano, a Sara e a Gabi também com a gente aqui hoje, que bom. É muito bom ter todos aqui. Também estou com a minha família aqui hoje, a nossa pequenininha, a Mabile, e a minha linda esposa, a Priscila também, que veio aqui hoje, para ver se tudo aquilo que ela me ensinou eu estou passando certinho, né? Então agora estou no teste hoje A gente tem depois daqui, a gente só saindo daqui, depois dessa palestra, a gente vai sair rapidamente e depois a gente já retorna para cá. Mas vamos aproveitar muito bem esse dia, vamos aproveitar muito bem essa manhã. Quero convidar você para nós orarmos, pedimos a bênção de Deus sobre nós. Vamos fechar nossos olhos, falar com o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque a gente pôde se aquecer nessa noite e obrigado por estarmos aqui prontos para aprender, prontos para ser usados pelo Teu Espírito Santo e sermos desafiados, Senhor, a fazer algo que está no Teu coração certamente, que é de plantarmos muitas igrejas que plantam igrejas, que produzem muitos discípulos e muitos novos líderes, Senhor, para que assim o Evangelho seja pregado no mundo e muito em breve, Senhor, a gente possa ver Cristo Jesus voltar a essa terra. Que o Teu reino, Senhor, esteja em nosso coração nesse momento. Abençoa-nos, por favor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Queridos, é o seguinte, quando a gente fala de plantação de igreja, quando a gente fala sobre todo esse trabalho a ser feito, nós temos um item aqui que nós vamos trabalhar agora de manhã, que ele não está na apostila propriamente dito. Eles são algumas inserções assim que tem na apostila, que é sobre uma mentalidade que a gente precisa desenvolver quando a gente fala de plantar uma nova igreja e fazer uma igreja com essa mentalidade de um centro de influência, que é falar justamente sobre a missão holística adventista. Quando a gente fala sobre a missão holística, a gente precisa compreender justamente alguns princípios bíblicos do que é o ser humano. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, o Salmo capítulo 8, versos 3 e 4, nós já temos uma Bíblia sendo aberta aqui, que bom. Leia para a gente, Salmo capítulo 8, verso 3 e verso 4. Davi faz uma pergunta aqui muito interessante, eu queria refletir sobre ela de maneira breve aqui para a gente poder entrar nesse tema. Salmo capítulo 8, verso 3 e 4. Tá bom, obrigado. Olha que legal esse texto, né? Davi está falando, quando eu começo a contemplar os céus, obra dos teus dedos, a lua, quando eu contemplo o universo e eu olho para mim e fico pensando, o que é o homem? O que sou eu diante de tudo isso? O que nós somos diante dessa vastidão que é o universo? E quando a gente pergunta do que é o homem, não é apenas uma pergunta para dizer a nossa pequenez comparada ao tamanho do universo. Refletindo um pouco mais sobre essa pergunta, a gente consegue entender o seguinte: o que é o homem no sentido material? O que nós somos? Do que nós somos formados? Então existem algumas visões interessantes sobre a natureza do ser humano. Quando você vê, por exemplo, o dualismo platônico, ou seja, Platão, ele disse o seguinte: o homem é formado de duas coisas. Ele é formado do corpo e da alma. E a alma, na verdade, é algo imaterial. A gente não consegue tocar na alma, a gente não consegue sentir a alma. Ela está dentro de nós. Quando a gente morre, o corpo vai para o pó, volta para a terra. E o que acontece com a alma? Aí ela sai e vai para uma outra dimensão. Então, na visão de Platão, o corpo, na verdade, a parte física, era apenas uma casca. Sabe uma concha, aquelas conchinhas de praia, onde você tem uma concha ali e aí dentro tem aquele bichinho.
Então, aquele bichinho, ele sai daquela concha a partir do momento que aquela concha se abre de alguma forma, né? Então, na visão de Platão era isso. Portanto, na visão de Platão, você consegue separar as duas entidades, a parte física, ou seja, a parte material, que é o corpo, da parte imaterial, que é a alma. Essa é a visão adventista? Tem certeza? É? Tá bom. Isso aí. Eu perguntei com certeza só para ver se está... Então, assim, ó, na visão de Platão, ou do dualismo platônico, dualismo porque são duas coisas, né? O corpo é ao mesmo tempo... O ser humano é ao mesmo tempo corpo e também ao mesmo tempo é alma. Ele diz que, na verdade, você não precisa nem se preocupar com o cuidado do corpo, porque o corpo é uma matéria má. Então, tudo que é mal, ele não precisa ser cuidado de uma maneira com um pouco mais de atenção. Tá? Apesar de essa não ser a visão adventista, essa é a visão que muitos adventistas hoje têm sobre a sua saúde. Acham que o seu corpo está lá. Eu não me importo o que eu faço com o meu corpo, não afeta a minha mente, não afeta o meu espírito. Mas a visão adventista, a gente precisa compreender bem. Aí você tem o holismo oriental. O holismo oriental diz que o ser humano, ele é feito de 3 coisas, e não 2. O Platão dizia que eram 2, corpo e alma. O holismo, ele diz que nós somos formados de 3 coisas, corpo, alma e espírito. Sendo o corpo aquilo que a gente fala sendo a parte física, a alma, a mente e o espírito, que é a nossa vida espiritual. Isso aqui está mais perto do pensamento adventista ou não? Por um lado, sim, tá? Mas olha que interessante. Na visão do holismo, quando fala de holismo, vem da palavra holos em grego, que significa inteiro. Tá? Então, na visão do holismo oriental, e aí tem alguns autores que desenvolveram isso, eles dizem que, na verdade, você tem uma união dessas 3 coisas, mas uma união divisível. Você consegue dividir o corpo, a alma e o espírito. Então, eu consigo trabalhar só o corpo, sem necessariamente me preocupar com a alma ou com o espírito, ou trabalho o espírito sem me preocupar com a alma e com o corpo. Entende? Uma coisa não afeta a outra. Dá para dividir o corpo, alma e espírito. E eu pergunto, essa é a visão adventista? Na visão adventista, nós não temos nem o dualismo platônico, nem o holismo oriental. A visão adventista é uma visão holística, e essa palavra aqui, inclusive, ela sofreu algumas... Nas traduções para o português, a gente tem essa... Mas em inglês a igreja adventista usa uma outra palavra com W aqui no começo, tá? Mas essa visão adventista é diferente, não é nem essa aqui e não é nem essa aqui. A visão adventista é a seguinte, é de que a vida ela é formada de 3 coisas, corpo, alma e espírito. O ser humano é uma união indivisível, corpo, a parte física, alma, que são as nossas emoções, e o espírito, que é a vida espiritual, funcionam em íntima cooperação. Então, na visão adventista, alguém pode abrir a porta lá para os nossos amigos que chegaram? Obrigado. Acontece uma união, você não consegue separar. Na visão adventista, é mais ou menos assim, ketchup, maionese e mostarda. Alguém já viu isso aqui? Eu não sei se você gosta de fazer, mas eu gosto de fazer. Quando vou comer uma pizza e posso colocar, eu misturo. A mostarda, mais ou menos. Mas a gente faz o meu pai dizia que isso aí se chama salsa golfe. Ele falou, eu tenho um molho especial para poder te ensinar. Falei, opa, qual que é, pai? Isso aí eu aprendi nos grandes restaurantes. Ele foi garçom, né? Aí eu falei, qual que é o nome do molho especial? Eu imaginei, deve vir uma trufa francesa, dele é salsa golfe. Bota maionese, ketchup, mistura bem assim e passa na pizza. Esse é o molho chamado salsa golfe. Mas olha só que interessante. Na visão adventista, corpo, alma e espírito é como se fosse isso aqui. Um pote de ketchup, maionese e mostarda, e depois que você junta, você consegue separar? Impossível. Na visão adventista, o corpo, a alma e o espírito, ou seja, a parte física, as nossas emoções e o nosso espírito, as 3 funcionam em íntima cooperação e não há como dividir isso aí, tá bom? E que implicações isso tem a ver com a nossa ideia aqui? Olha só o que tem no livro Nisto Cremos, é a 7ª crença adventista que diz assim, ó,
torna-se claro que todo ser humano é uma união indivisível, não dá para separar. Corpo, alma e espírito funcionam em íntima cooperação, revelando um relacionamento intensamente harmonioso entre as faculdades espirituais, mentais e físicas da pessoa. Então, o ser humano vive nessa cooperação íntima e um relacionamento entre essas três partes, tá? Agora, olha só que legal. Quando a Bíblia fala de corpo, alma e espírito, no Novo Testamento, você tem três palavras que nos ajudam a entender. Quando fala de corpo no Novo Testamento, a Bíblia usa a palavra bios. Bios, em grego, significa vida, vida física. Isso te lembra alguma palavra em português? Biologia. Biologia é o estudo da vida, da parte física. E aí você tem aqui na parte da alma, que são as nossas emoções, as faculdades mentais, a palavra psique, em grego. Aparece muitas vezes. Te lembra alguma coisa, alguma palavra? A palavra é psicologia, né? Que é o estudo da cabeça, o estudo das emoções. Então, na visão bíblica, a psique tem a ver com as nossas emoções. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, ó, você tem que dar a sua vida pelos outros. Que vida é essa? Leia no original em grego. Em original é psique. Você tem que dar um suporte emocional. Não é você se matar pelos outros. Se necessário for, quem sabe no futuro. Mas é dar um suporte emocional. E quando a Bíblia usa a palavra espírito, ela usa a palavra zoe. E essa palavra ela é muito legal porque ela tem uma implicação bíblica muito forte para ensinar da vida espiritual. É uma vida mais abrangente, é uma vida, por exemplo, de João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem somente para matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que vida Jesus está dizendo aí? Ele está dizendo dessa vida, a vida espiritual, a vida zoe, que é a junção das outras três. Tá? Tá ficando claro até aqui? Nós somos feitos de uma união indivisível, corpo, alma e espírito. Um dia eu queria explicar isso na igreja e não conseguia pensar numa ilustração boa. Eu não sou muito bom em ilustração, em contar história, mas eu tive uma ideia. Eu peguei e chamei 3 meninos na frente, cada um segurando uma plaquinha, corpo, alma e espírito. Eu falei, vocês são um corpo, um ser humano. Mas para que vocês entendam que os 3 são indivisíveis, eu botei os 3 juntos e amarrei os 3. Falei, então vamos lá. Agora o corpo vai para a academia. E o que acontece com a mente e com o espírito? Eles vão junto. Agora o espírito vai para a igreja, mas o corpo e a mente fazem o quê? Eles são obrigados a ir junto. Sabe que às vezes você está na academia lá, né? Levantando aquele meio quilo assim, né? Super pesado e tal. E você está lá naquele exercício difícil. E aí alguém consegue fazer exercício pensando apenas no exercício que está fazendo? Olha só, meus músculos estão agora se contraindo, dizem, né? Mas na real a gente fica lá, né? Nossa, eu tenho que pagar aquela conta amanhã, eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu tenho que vou perder o ônibus, e eu tenho que, sabe? O pastor falou ontem um negócio muito legal, puxa, que legal, né? Então, assim, a ideia é que você não consegue separar as coisas. Agora, você consegue já imaginar o problema que existe quando uma igreja só trabalha o espírito? Se uma igreja trabalha só o espírito, ela está fazendo um desserviço. Porque o ser humano não é formado só do espírito. O ser humano é formado das 3 áreas, área física, mental e espiritual. E aí isso nos ajuda a entender basicamente a nossa visão. Olha que interessante. Isso aqui está dentro das crenças adventistas, faz parte da nossa declaração de missão, afirmando os princípios bíblicos do bem-estar. O bem-estar na visão da igreja é um equilíbrio entre as partes física, mental e espiritual. De toda pessoa, nós fazemos da preservação da saúde e da cura dos enfermos uma prioridade. E por meio do nosso ministério aos pobres e oprimidos, cooperamos com o Criador em seu trabalho compassivo de restauração. Essa, inclusive, foi a palavra que o pessoal do São Francisco usou ontem, né? Jesus veio para reconciliar, e aí você tem um desdobramento disso, que é restaurar todas as coisas. Então, na visão adventista é isso, a gente trabalha em cooperação. Então, a missão adventista necessariamente é uma missão holística. Se você perguntar para qualquer igreja evangélica, não é esse pensamento. Apesar de que alguns estão se desenvolvendo nisso. Mas a visão adventista original é um retorno
Hoje nós precisamos retornar ao modelo adventista dos nossos pioneiros, que eles fizeram um trabalho excelente nesse ponto. E agora, só para clarificar ainda mais isso, nós temos um outro detalhe interessante. Olha esses 4 textos bíblicos, não precisa ler, tá? Os 4 textos bíblicos, os 4 têm alguma coisa em comum, e eu vou dar um prêmio para quem acertar o que é. O que os 4 têm em comum? Lucas 8, verso 36 diz que tinha uma mulher com espíritos malignos e Jesus foi lá e libertou essa mulher do demônio. Mateus 8, 25 diz que os discípulos estavam meio aperreados ali, ia se afogar, e eles falaram, Senhor, nos livra. E aí Jesus, então, não permitiu com que eles se afogassem. Mateus 9, 21, você tem o episódio de uma pessoa que estava doente e Jesus curou essa pessoa. E no livro de Mateus 1, verso 21, diz que o nome da criança que Maria teria se chamaria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. A pergunta é, o que todos esses versos bíblicos têm em comum? Jesus, muito bem, tá bom, parabéns, mas a resposta não foi completa, eu ia te dar um prêmio, mas já não foi completa, então não vai ganhar. Mas Jesus, e tem um outro detalhe, essas 4 palavras aqui, libertação, livramento, cura e salvação, em português, elas são traduzidas dessa forma. Mas no original bíblico, elas são a mesma palavra, é a palavra sozo. A palavra sozo no grego, ela tem um peso muito grande. Quando Jesus dizia assim, ó, eu estou sozando alguém, né? Estou salvando alguém, e que salvação seria essa? São 4 aspectos da salvação. Na visão bíblica dos nossos pioneiros da igreja primitiva, de Jesus e dos apóstolos, quando você salvava alguém, você estava curando essa pessoa, libertando do poder das trevas, você estava aliviando o seu sofrimento ou estava salvando ela para o reino dos céus. Exatamente, é um trabalho completo, não é somente um batismo que a pessoa tem. O batismo era a consequência de um processo muito bonito que envolvia uma mudança, uma restauração completa do ser humano. E essa é a nossa obra. E por que eu estou falando isso? Porque a gente daqui a pouco vai começar a ativar os ministérios nos nossos grupos base. E quando a gente começar a ativar os ministérios, a pergunta é o que fazer pelo povo? O que fazer pela cidade? É muito legal a gente ver, né, tantas iniciativas que estão acontecendo, mas o que a gente pode fazer mais pelo ser humano? O que fazer mais? O que o povo mais precisa? Lembre-se, cura física, mental e espiritual. As 3 áreas. Isso é importante porque não é uma forma de evangelismo, é a missão adventista. A missão adventista, ela é assim. E aí você tem Ellen White dizendo, por exemplo, o seguinte, o ministério de Jesus deveria ser um modelo de missão holística. Ela diga assim, ó, leia o capítulo 61 de Isaías. Esse capítulo nos dirá qual que é a obra diante de nós. Quer saber o que a gente tem que fazer? Leia Isaías 61. O que diz Isaías 61? Diz o seguinte, dentre muitas coisas, eu vou só destacar algumas palavras, né, que Jesus falou isso no momento em que ele foi pregar, em Lucas capítulo 4. Ele cita essas palavras, o Espírito de Deus me enviou para pregar, para curar, libertar, outra vez botar em liberdade, apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar os que choram. Ela diz assim, ó, pegue essas palavras aqui e você vai entender que essa é a nossa missão. É pregar, é curar, é libertar, pôr em liberdade, falar que o ano aceitável do Senhor, ou seja, o reino de Deus está presente no nosso meio e consolar os que choram. Essa é a nossa missão. Não é só pregar. Uma igreja que só existe para pregar, ela está fazendo uma obra incompleta. Deus nos pediu para fazer uma mudança do ser humano como um todo, e essa mudança envolve muitos aspectos. Então, a verdadeira religião bíblica procura justamente transformar a natureza humana, e não apenas falar sobre o evangelho a alguém, tá bom? E aí você tem essa visão adventista bem desenvolvida a partir de 1863, quando Ellen White teve a visão sobre saúde. A visão sobre saúde não foi assim, apareceu um anjo e falou, Ellen White, mande os adventistas serem vegetarianos. O povo acha que a visão de saúde é isso, mas na verdade a visão que ela teve em 63 foi uma integração entre corpo, alma e espírito. As 3 coisas trabalham juntas.
Então, a visão que ela teve de saúde e de cura mental estavam relacionados a uma mudança do ser humano como um todo. E isso impactou diretamente a igreja adventista. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque ela tem algumas coisas interessantes. Se você perceber bem, o pastor George Knight, ele diz que isso aqui é o quadrilátero missiológico da igreja. Ele diz que a igreja adventista está fundamentada nessas 4 áreas aqui. A parte de educação, a escola adventista é muito forte. A parte de publicações, a igreja tem um departamento de publicações bem intenso. A parte de saúde também, que hoje já não é mais tão forte como era no passado, mas a igreja está tentando. E a administração está relacionada à parte de organização da igreja, né? Os departamentos e tal. Então ele diz que tudo isso aqui foi criado pelos pioneiros adventistas para quê? Para justamente cumprir essa missão tão importante chamada missão holística, tá? Tratar o ser humano como um todo. Eu citei essa frase ontem, que as cidades são o nosso maior campo missionário, e a solução para isso está justamente na missão holística adventista. Hoje a igreja entende bem que para que a gente pregue o evangelho ao povo, para que a gente entre nos grandes centros urbanos, a gente precisa de uma abordagem holística e não apenas plantar uma igreja e começar a pregar lá. É uma abordagem holística e trabalhar o ser humano como um todo. E aí você tem 3 modelos aqui rapidamente. Eu vou citar aqui alguns deles. Um deles é John Kellogg. John Kellogg, ele teve uma vida muito legal. Ele foi um pioneiro adventista, né? Foi uma pessoa fantástica. Ele que inventou os sucrilhos, ele que inventou a pasta de amendoim, ele que inventou, por exemplo, o sistema de roldanas da academia. Então, um camarada fantástico, né? E acontece uma coisa interessante. Quando... A chave do carro está lá, tá bom. Quando ele visitou Nova York, ele se impressionou com o que a igreja estava fazendo lá, voltou para Chicago com esse dinheiro e começou a fazer uma escola de medicina, serviços gratuitos para atender 20 mil pessoas por ano. Então, olha só que interessante que ele fez. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas era tudo iniciativa de John Kellogg, tudo projeto que ele foi criando. Ele falou, a igreja tem que atender as pessoas, é uma missão holística, ele entendeu isso. Aliás, não precisava ter uma palestra como essa para o povo, porque eles entenderam desde o começo, a missão adventista é tratar o ser humano como um todo, e não só a vida espiritual, não é só pregar sobre o sábado, é curar o ser humano como um todo. Então ele fazia tudo isso, era tudo serviço que esse homem estava fazendo, o John Kellogg. Só que daí ele tinha uma premissa, né? Saúde e bem-estar todo mundo quer, mas o serviço é muito caro. Então, se o serviço é caro, a gente oferece. Eu vou ler essa frase só no final. E qual que era o problema de John Kellogg? Ele fazia tudo muito bem, mas ele tinha alguns problemas. Ele escondia a identidade adventista. Fazia tudo, mas não falava para as pessoas que era adventista. E o povo não é tolo, né? Uma hora as pessoas sabiam. Outra coisa, ele ensinava que a mensagem do evangelho era a mensagem de saúde. Então, quando alguém aceitava a mensagem completa de saúde, ele dizia, então, que bom, você aceitou o evangelho. Aí Ellen White falou, não, o evangelho é Cristo. Ele falou, não, o evangelho é a mensagem de saúde. Então, essa briga, o atrito foi muito forte entre... E eles trocaram muitas cartas, né? Ele não era intencional em levar pessoas a Cristo, e esse, inclusive, é o que algumas pessoas dizem, que é o problema de muitas plantas, né? A gente planta uma igreja, faz o trabalho, mas não é intencional em levar Cristo. É claro que exige tempo. A gente está falando de processos que demoram 2, 3 anos para alguém finalmente se batizar, né? Mas tem que ter a intencionalidade. O nosso objetivo é plantar uma igreja que salve pessoas. E ele só trabalhava com os mais pobres. Então, esse era o problema de Kellogg. Esse outro pastor aqui, o casal, na verdade, né, eu preciso dar o crédito também para Rachel Haskell, que era a segunda esposa do John Haskell, a primeira esposa dele faleceu. Ele se casou com essa mulher e ela era uma águia assim, a mulher fazia um trabalho fantástico. Então, eles chegaram em Nova York, eu citei ontem rapidamente sobre isso, em 1901 para fazer o trabalho na cidade. Eles tinham alguns problemas, uma crise em Nova York naquele momento, a cidade gigantesca, falta de recursos da associação e a comparação que o E. Frank fazia com
com ele constantemente. Era um problema. Ele fazendo uma abordagem holística e o Frank só fazendo pregação. E os dois viviam em choque, porque um dizia que o outro estava errado, né? Então, as grandes sacadas que ele teve foi que ele aliviava a saúde, aliava a saúde, né, os programas de saúde com o evangelho. O ministério dele foi completamente autossustentável, ele não dependia em nada da associação para nada, porque ele desenvolveu uma ideia, não tenho tempo de falar sobre tudo isso, mas é muito interessante. Ele criou uma escola missionária, cobrava pelos serviços, é um dos segredos do autossustento, e ele plantou algumas igrejas em Nova York. Algumas delas até hoje existem em Nova York. A primeira que ele plantou foi a Igreja das Nações. Alugou um prédio e usava aquele prédio ali para poder fazer uma escola missionária, para ser o auditório da igreja, oferecer serviço à comunidade, e era onde ele morava também. Então era o mesmo lugar. Ele falou, não tenho dinheiro para pagar aluguel de uma casa e o aluguel de uma igreja, então vai ser tudo no mesmo lugar. Então a visão dele era muito interessante. Aqui está o programa da escola missionária, mas quando acontece algumas pessoas diziam assim, Haskell, tem uma pessoa para visitar lá no Brooklyn, ela está muito interessada na igreja. Ele dizia assim, a nossa obra é salvar as almas que ninguém mais está alcançando. Então, eu fui chamado para plantar uma igreja nesse lugar, para abençoar esse bairro. Se tem alguém distante, que alguém da igreja de lá busque essa pessoa, mas eu não vou sair daqui para poder fazer esse trabalho lá. Parecia meio grosseiro, mas na verdade ele estava certo. Ele falou, a gente está plantando uma igreja aqui para alcançar as pessoas que moram ao redor. Então, num raio de 3 quilômetros era a área de alcance dele. Ele buscava todas essas pessoas que estavam ali. E ele dizia o seguinte, que ele chamava para a igreja dele, ele dizia que era a equipe de Davi, os oprimidos, os descontentes e os endividados. Lembra de Davi, né? Ele falou assim, todo mundo que não presta na igreja, me dá aqui que eu vou fazer um trabalho com esse povo. Ele ensinava a trabalhar, e ensinava a ganhar dinheiro, inclusive, ensinava a missão, e a pessoa saía dali pronta. E tem muitas histórias legais de Haskell, muitas histórias de pessoas assim que eram, da sarjeta. Ele trouxe para a igreja, ensinou muitos princípios, e a pessoa depois se tornou um pastor, depois se tornou um grande pregador, um grande missionário fora do país. A visão de Haskell era uma mudança do ser humano como um todo. E dois grandes imperativos, tudo deveria convergir para a salvação de almas, tudo, e outro ponto, o mais autossustentável possível. Então ele entendia a importância dos recursos, do dinheiro também. Por que Ellen White elogiou muito Haskell? É porque ele treinava muitos membros para o trabalho, ele sempre gastava muito tempo, ele entendia que esse era o trabalho de um pastor. E aí o último modelo é esse aqui, John Tyndale. John Tyndale, para nós, é um modelo de missão urbana, porque ele foi o pioneiro no evangelismo, usando a saúde como base. Então, ele não fazia um programa na igreja e chamava um profissional de saúde para fazer uma partezinha. Ele usava primeiro a saúde como base de tudo, e à medida que as pessoas iam aceitando e mudando a sua vida, é que ele começava a falar sobre o evangelho. Então é muito interessante o programa que ele fazia. Aqui são alguns dos lugares em que ele fazia alguns programas e projetos de plantação de igreja, como em vários lugares aqui, desde Los Angeles até Redlands, que é um estudo de caso bem legal, em vários lugares dos Estados Unidos. Então, por exemplo, aqui na Califórnia, uma cidadezinha perto de Loma Linda, ele fazia um evangelismo de 3 noites por semana. A gente fala evangelismo, mas na verdade era o que muitas plantas fazem. Abria ali, tinha um salão, né, o local, então ele abria para alguns programas, nas terças, nas quintas e aos domingos. O que ele fazia na terça-feira? Terça-feira e quinta, 2 dias na semana, era para falar disso aqui. Saúde, dietas, culinária, tratamento, demonstrações de como fazer as coisas. E no domingo, ele falava de temas bíblicos. Então ele seguia esse padrão. 2 dias na semana eram só sobre saúde. Nem oração inicial eles faziam. Imagina, num programa da igreja, com profissionais adventistas, e não fazia uma oração, um pecado mortal. Pois é, mas na verdade, ele falou, a gente precisa alcançar esse povo. Agora, olha a visão dele.
Olha a visão dele. A partir do momento em que as pessoas começarem a diminuir o seu nível de colesterol, diabetes, aprenderem os princípios de saúde e começarem a se alimentar de maneira mais saudável, a mente dessas pessoas estará aberta e pronta para ouvir a mensagem do Evangelho. Essa abordagem dele funcionou assim como uma luva, e a partir desses modelos é que Ellen White escreve muitos conselhos sobre nós fomos chamados para fazer a obra médico-missionária. Ou seja, primeiro você fala sobre saúde, usa essa abordagem para que o Evangelho possa entrar no coração. Então ele tinha esse modelo. Muitas palestras, eu preciso acabar que meu tempo está terminando já. Mas olha só que interessante, o padrão dele era 2 dias sobre saúde e 1 dia sobre Bíblia. 2 dias de saúde e 1 de Bíblia. E ele fazia isso por meses. Depois, quando as pessoas começavam a se interessar mais, ele tirava 1 dia de saúde e colocava 1 dia de Bíblia. Mas a saúde sempre permanecia. Então, nas semanas finais dos projetos que ele fazia, era assim, 1 dia só sobre saúde e 2 dias de Bíblia. E aí os resultados que ele teve foram incríveis. Ele foi um pioneiro que viveu na época de Ellen White. Eu pesquisei esses dias sobre ele. Aliás, já pesquiso sobre ele há bastante tempo, mas eu encontrei um sermão que ele pregou e dá para escutar a voz dele, ele pregando, é um áudio que tem aí. É muito interessante, porque é uma coisa que vem da época de Ellen White, né? A voz dele pregando com muita paixão, assim. É quase uma viagem no tempo, é isso mesmo. Alguns pontos importantes dele. Uma filosofia que ele tinha de trabalho. A mensagem de saúde era um braço que conduzia o Evangelho. Outra coisa, ele valorizava a unidade de toda a equipe. Todo mundo era voluntário. Ele não tinha nenhum profissional pago, era tudo voluntário. E ele treinava cuidadosamente a equipe e pedia que a equipe estudasse os métodos de Cristo, que a gente falou sobre isso e é um dos pontos que o plantador sempre fala. Ele tinha também a ousadia de pedir espaços publicitários gratuitos e preparava bem as igrejas adventistas para receber essas pessoas que estavam sendo batizadas. Então era um programa muito especial que ele fazia. E aí, para a gente fechar, uma comparação entre os 3. E olha que interessante. A compreensão teológica que eles tinham a respeito de Deus impactava a metodologia. Em outras palavras, a maneira como eles enxergavam a Deus e a missão refletia no trabalho deles. E isso é fundamental, e é por isso que a gente precisa desenvolver bem a nossa teologia adventista, porque se a gente não desenvolve bem, a gente vai ter um problema. Isso impacta no nosso trabalho. E aí eu consigo entender porque que muitas pessoas vão fazer um programa especial, vão plantar uma nova igreja, fazem esse trabalho e aquilo não dá em nada. Ou usam uma abordagem que não é compatível com a visão adventista. Então, ontem até foi falado sobre voltar aos caminhos esquecidos. Hoje, isso é um caminho esquecido. A gente precisa resgatar esse modelo, se a gente quer ter sucesso na nossa planta e nos projetos que a gente faz como igreja também. É voltar a esses caminhos esquecidos. Então, Kellogg supervalorizava a saúde. E esses dois aqui, o Tyndale e o Haskell, usavam a saúde como uma cunha de entrada para o Evangelho. Então, a saúde para esse era super importante. Para eles, era apenas uma forma de levar o Evangelho às pessoas. Uma cunha de entrada é mais ou menos isso aqui. Uma pecinha, né, que você coloca só no começo para dar abertura. E depois aquele queijão se abre ali. É uma forma de entender um pouco mais isso aqui. Olha que legal. Quem pratica a mensagem de saúde melhora em bem-estar, tem mais clareza mental e habilita essas pessoas para melhor apreciar e aceitar o Evangelho. E para quem já aceitou o Evangelho, que é o nosso caso, quando você muda, né, faz a reforma de saúde, você aumenta a sua capacidade de adoração e serviço. Então, não dá para a gente desassociar a mensagem de saúde com a missão adventista. Não dá. É como se você precisasse unir de fato as duas coisas. O Kellogg não tinha intencionalidade nenhuma, o Haskell tinha um programa público somente após um intenso trabalho pessoal. Então, isso aqui é o modelo de hoje das nossas plantações, de Haskell. Primeiro, ele fazia um trabalho de abençoar as pessoas. Depois de muito tempo, meses fazendo isso, é que ele finalmente começava o serviço público. É o que a gente faz, né?
a gente primeiro abençoa a comunidade e depois a gente começa o culto. Esse modelo vem de Haskell. E ele fazia um investimento em propaganda para ter muita gente no primeiro dia. Então, foi o que aconteceu com a planta do Maluche, né? No primeiro dia tinha muita gente lá. Então, essas abordagens. O Kellogg tinha um ótimo serviço social, mas não levava ninguém a Cristo. Esse aqui cultivava um excelente relacionamento. E o Tyndale tinha uma facilidade para interagir com pessoas com muito dinheiro. Tá? Eu acho que acabou o tempo ali, né? Mais 2 minutinhos, pode ser? Aí ninguém ia saber que acabou também. Olha que interessante. O Kellogg, ele faliu o hospital de tanto dinheiro que ele tirou da igreja para que o projeto acontecesse. O Haskell, ele tinha um ministério autossustentável, sem luxo nenhum. E esse aqui, o Tyndale, ensinava mordomia desde o início. Então, são princípios para que a gente possa utilizar nas nossas abordagens também, tá bom? Agora, olha só que legal essa frase. Quando profissionais de saúde são usados somente em assuntos periféricos dentro de um programa de evangelismo, que é o que a gente vê hoje, a gente faz um programa, chama um médico lá, rapaz, fala qualquer coisa aí, tá bom. Chama um fisioterapeuta lá, ensina o povo a dar umas esticadas, tá bom. Vamos continuar com a pregação. O que acontece? As pessoas têm uma tendência de acreditar que, primeiro, a mensagem de saúde não é importante e que o objetivo ali é apenas proselitismo. Ou seja, a gente só está interessado, é a síndrome do vendedor de carro. A gente só quer que o povo venha para a igreja, acabou. Mas não é essa a ideia. Nossa ideia é uma mudança, uma restauração do ser humano como um todo, tá bom? E aí eu termino com essa frase aqui, muito legal, do Ministério para as Cidades, que é um livro de Ellen White, onde ela diz assim, ó, trabalhem com o coração cheio do fervoroso anseio pelos perdidos, façam a obra médico-missionária. Desse modo, vocês obterão acesso ao coração das pessoas. O caminho estará preparado para uma proclamação mais decidida da verdade, e vocês descobrirão que aliviar-lhes o sofrimento físico abre a oportunidade para ministrar as suas necessidades espirituais. Amém? Esse texto aqui, ele diz de maneira muito clara. Você já ouviu falar que a mensagem de saúde é a mão direita da mensagem do Evangelho? Ellen White, ela usa alguns textos assim. Mão direita significa o seguinte, quando você vai abrir uma porta, você usa a mão direita para abrir a maçaneta. E aí você abre a porta. Ela diz, quando você usa uma abordagem de saúde, e não é vegetarianismo, é uma mudança de vida como um todo. Quando você abre aquela porta, o Evangelho entra de maneira muito mais fácil no coração das pessoas. Então, queridos, a gente decidiu falar sobre esse assunto por uma razão. Estamos iniciando os ministérios dentro de pouco tempo. A nossa planta já tem uma data para ativar os ministérios ali no nosso bairro. E quando a gente usa essa abordagem de saúde e entende que a missão adventista é restaurar o ser humano como um todo, quando a gente usa isso, a gente vai ter um acesso muito mais fácil ao coração das pessoas. E um texto que eu citei ontem aqui, e só repito agora, Ellen White diz que em breve vai chegar um tempo em que a gente não vai conseguir fazer nada no âmbito espiritual, no sentido de falar para as pessoas aceitarem uma igreja, se não através do método médico missionário, ou seja, a abordagem de saúde. Então, que Deus abençoe muito a todos nós, as nossas plantas, as nossas igrejas, para que a gente considere isso como um fator primordial para que o trabalho realmente possa acontecer e que seja uma grande bênção, tá bom?